Olá pessoal, tudo bem? E hoje, no dia 30 de setembro, a gente não vai fazer o nosso devocional, porque a gente vai fazer um breve estudo para a gente compreender exatamente por que setembro é um mês dedicado à Bíblia. São Jerônimo, hoje, celebra-se a memória de São Jerônimo, memória de morte de São Jerônimo. E São Jerônimo, ele era um estudioso, a exemplo de seus pais, se entregava aos estudos, e ele foi concluir os seus estudos em Roma. E quando ele foi concluir os seus estudos em Roma, conta-se que ele vivia a andar pelas catatumbas para buscar nos escritos compreender o que estava escrito no túmulo dos mártires. E a partir desse momento, então, quando ele estava em Roma, em determinada noite ele teve um sonho em que ele se declarava como cristão e era repreendido pelo próprio Jesus Cristo, exatamente porque ele se declarava cristão, mas ele ainda não tinha abraçado realmente a verdade das Sagradas Escrituras, sendo que o estudo que ele tinha, aquilo que ele se baseava, era somente nos escritos pagãos. E a partir daquele momento, então, no final da sua estadia em Roma, ele é batizado e ele, então, iniciou os estudos teológicos e começou uma peregrinação pela Terra Santa. Como grande estudioso que era e conhecedor de várias línguas das quais eram escritas a Sagrada Escritura, ele foi com um bispo, bispo Paulino, para uma determinada região, e ele se encontrou com o Papa Damaso, que pediu então que ele fizesse uma revisão sobre os 4 evangelhos, para poder trazer para o latim. E quando ele faz essa revisão, então, antes que o Papa Damaso viesse a morrer, que foi em 11 de novembro, ele consegue, então, findar esse trabalho. E depois disso, ele, então, desejava ir para outra região, mas foi acometido por uma enfermidade que durou bastante tempo, e depois ele se tornou eremita, e por fim, começou, então, por cunho próprio, depois que foi expulso de Roma, a fazer a tradução do livro dos Salmos, fazendo comparações. Ele conhecia exatamente, se debruçou sobre os escritos entre o grego e o hebraico, que tinha até então, para poder fazer a tradução. E aos poucos ele foi fazendo essa tradução, até que ele chega ao Antigo Testamento e vai fazendo essa comparação. Foi muito difícil fazer a tradução, porque tinha algumas passagens que eram de difícil compreensão para poder traduzir para o latim. Alguns termos, por exemplo, que a gente não tinha para a nossa língua, mas via-se a necessidade de fazer isso exatamente porque o latim não era mais uma língua não era uma língua de conhecimento de todos, e para poder trazer isso para as línguas modernas, para que chegasse ao coração do povo e o povo tivesse acesso também. E ele vai fazendo isso progressivamente. E São Jerônimo, ele então faz a tradução aos poucos, né, dos livros bíblicos, porque ele tinha conhecimento das línguas originais nas quais está a inscrição, tanto da grega quanto da própria aramaica, do hebraico também. E a partir do momento que ele faz isso, então a gente vai conhecendo essa tradução que a gente tem atualmente da Sagrada Escritura. Por isso, São Jerônimo, 30 de setembro, a gente celebra a memória da morte de São Jerônimo, e fica também o mês da Bíblia. Lembrando que no mês da Bíblia desse ano a gente foi chamado a refletir sobre a carta aos Efésios. E é São Jerônimo também que diz, por exemplo, que renunciar à Sagrada Escritura é renunciar a Cristo. Porque não importa qual seja a pergunta que nós tenhamos, a palavra de Deus sempre tem a resposta. É uma palavra escrita por homens, inspirada por Deus, e é palavra de Deus. Não é um livro que a gente deve ter em casa. Vou ler aqui a história, estou lendo aqui a história, sei lá, de algum livro que você tenha lido, que seja interessante e importante. Isso é conhecimento. A leitura, ela nos faz sair do lugar, a fazer viagens sem que a gente tenha saído do lugar, por meio de história, por meio de conhecimento. Mas a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer. A Sagrada Escritura é palavra de Deus. Quantas e quantas vezes, em momentos dolorosos, em momentos de indecisão na nossa vida, a gente busca do Senhor uma resposta e a gente encontra por meio da Sagrada Escritura. Lembrando que ela é palavra de Deus. Ela não é palavra dos homens. Então, a compreensão não se dá sem intermédio do Espírito Santo de Deus. Porque muitas e muitas vezes as traduções que se fazem existem, né, as interpretações que se fazem da palavra de Deus não é baseado na palavra que é de Deus. É baseado no meu bel prazer. É baseado naquilo que me beneficia.
E as pregações, o anúncio do evangelho deve ser feito de acordo com o Senhor da palavra, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Então a gente precisa compreender a palavra, não é pegar aqui, li. O que é a lectio divina? Por que a gente faz exatamente dessa forma? Primeiro eu vou compreender. O texto fala de quê? Ok, entendi. O texto fala de um homem que tinha 2 filhos, e aí um filho mais novo pediu a parte da herança e foi embora e gastou tudo. Qual é o contexto no qual esse texto se é dado? E aí, a partir do momento que eu compreendo o que o texto fala, qual é o contexto do texto, o que esse texto fala para mim hoje? Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela serviu para aquele povo, ela foi para aquele povo, ela é para nós, ela é para as futuras gerações, e ela é tão viva que diariamente você lê o mesmo texto. Mas quando você se coloca em oração, o Senhor te dá diferentes moções para aquele momento, para aquela situação. Porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. É uma das manifestações de Deus. E é uma manifestação para a vida inteira, né? Desde quando você começa a se compreender por gente, não é ler, meditar, colocar em prática, ver o que o Senhor está me pedindo de mudança de conduta por meio da palavra dele. Então, São Jerônimo, ele tem esse importante papel na igreja, né? De trazer exatamente para que a gente conseguisse se estar mais próximo, compreender. E a gente tem várias traduções, né? Tem tradução da Ave Maria, da Pastoral, da CNBB, a Jerusalém, que é uma que tem um texto bem mais próximo, né? Da própria tradução em si, da língua original, de como foi escrita. Mas que a gente tenha isso no coração. Sagrada Escritura é livro de cabeceira. Mas não é livro de cabeceira para poder ficar lá fechado, não é livro de cabeceira para poder enfeitar a nossa sala, aberto lá na página 190. A página do Salmo 91 muitas vezes está lá, chega a estar amarelado. Porque ali você abriu naquela página, nunca mais pegou a Bíblia, nunca mais leu outra página da Bíblia e o resto está tudo novinho. A única que está marcada lá é o 190. Mas a gente precisa ter intimidade com a palavra do Senhor. E as cartas de São Paulo, né, elas nos trazem grandes ensinamentos. A própria carta aos Efésios em si, ela nos traz grandes ensinamentos de conduta de vida na família, conduta de vida individual, conduta de vida do patrão para com os seus servos e para aqueles que são solteiros também dedicados à vida sacerdotal. Várias formas são. Elas têm instruções. Então, que nós tenhamos amor, que nós tenhamos zelo pela palavra e que, diariamente, por meio dela, a gente entre em intimidade para ouvir a voz do Senhor e aquilo que Ele deseja para cada um de nós. E se não queremos renunciar a Cristo, assim como o próprio São Jerônimo nos coloca, não renunciemos à palavra de Deus. E nunca, como nos dias atuais, foi tão indispensável que a gente esteja focado na palavra, que sejamos diariamente pessoas que busquem conhecer a palavra, para que aqueles que fazem traduções, interpretações ao seu bel prazer, eles não nos seduzam, eles não nos desviem do caminho ao qual o Senhor tem para cada um de nós. No dia de hoje, então, peçamos: São Jerônimo, intercedei por nós.